Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente. Eu sou a Arane Benedito, mas podem me chamar de Ari. E, gente, no episódio de hoje a gente vai falar uma coisa um pouco diferente, né? Pra começar realmente a falar sobre as tecnologias quânticas, sobre a mecânica quântica de fato, nada melhor do que falar sobre o processo de ensino e aprendizado sobre esse processo, que é um processo realmente, uma matéria muito complexa, cálculos muito complexos, que a gente precisa de muita atenção e dedicação. E nada melhor do que trazer o professor que está ministrando essa matéria no IFBA atualmente. Então, professor, por favor, se apresente pra gente. Olá, Ariane. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz aqui em participar do seu podcast. Bom, meu nome é professor Roberto Menezes, eu sou formado em Física, licenciado e bacharel pela Universidade Federal da Bahia. Tenho um mestrado e doutorado na área de Cosmologia. Sou professor aqui do IFBA há 15 anos, farei 15 anos esse ano, né? Aqui no IFBA já ministrei diversas disciplinas, desde o integrado e dos cursos de engenharia, e agora estou já há algum tempo mais especificamente nos cursos de licenciatura, né? Particularmente, como é o tema desse podcast, né, falando um pouco sobre mecânica quântica, ministrando a disciplina de mecânica quântica, mas já passei por mecânica clássica, física moderna, introdução à física. Ou seja, foi de tudo um pouquinho. Só nunca termodinâmica ainda. Só não termodinâmica ainda. Ainda há tempo. Ainda há tempo, sim, espero. E, gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre ensino de mecânica quântica. De todos os episódios da mecânica quântica, ou todos os assuntos da física, na verdade, eu acho que a mecânica quântica é um dos que mais desperta curiosidade e um dos que também são mais complexos. Eu acho que também por isso que a gente vê durante o curso no último semestre. Uhum. Porque você precisa ter uma bagagem de assuntos prévios de outras matérias de física e também conceitos matemáticos que só vão fazer sentido se você tiver esses conceitos prévios. Então, assim, na sua perspectiva, nessa primeira parte de pegou a matéria e falou, ok, esse é o barema da matéria, eu preciso ensinar isso e isso, como é que eu vou fazer isso? Como foi esse primeiro contato, assim, como professor de mecânica quântica? Isso é interessante, porque, por razões diversas que não vem ao caso, eu não tive uma boa formação nem na graduação, nem na pós-graduação em mecânica quântica. Então eu tive uma grande dificuldade, né? E aí eu quero aprender. Quando eu quero aprender algo, a melhor forma de a gente aprender algo é ensinando. Então, na época, era o professor Vitor, dava aula da disciplina, aí eu conversei com ele, Vitor, eu queria dar aula de mecânica quântica no próximo semestre, vamos fazer essa dobradinha, eu pego física moderna, depois pego mecânica quântica na sequência, que são complementares, e aí no semestre seguinte você faz isso. Então isso me obrigou justamente a sair da zona de conforto, né, e estudar o assunto profundamente, né, porque para ensinar. E quando você vai ensinando, você consegue... Também vai aprendendo. Você vai aprendendo e você vai percebendo certas lacunas que existiram na sua formação. Quando você se torna professor. Quando a gente é aluno, por exemplo, a gente deixa passar muita coisa, porque estudar pra prova, tem a prova amanhã, isso aqui eu não entendi muito bem, mas depois eu vejo isso e a gente vai jogando pra frente. Passei na prova, tudo bem. Exatamente. Quando você é professor, não. Você tem que compreender cada passo da demonstração, os argumentos, e a gente sabe que os livros didáticos muitas vezes não ajudam. Então isso aí que você falou acontece mesmo na nossa área. Eu sou de cosmologia. Quando eu vou para, às vezes, seminários de cosmologia, congressos, tem temas que você olha assim, o que é isso aí? O que essa pessoa está fazendo? Entendeu? Então, assim, cada área específica da física, especialmente da física de fronteira, que é onde se enquadra a mecânica quântica, existem muitas especificidades que, às vezes, aquela pessoa sabe muito daquilo ali, mas assim... O público geral não. O público geral não. E às vezes a própria pessoa da área não tem muito conhecimento técnico a respeito daquilo ali. Tem um conhecimento, assim, bem superficial. Então, assim, quando eu fui... quando eu me vi como professor, eu pedi para ser, né, primeiramente. Uhum. Então, a primeira coisa foi estudar. Então, eu peguei alguns livros, algumas referências bibliográficas e comecei a abrir as contas, fazer aquilo que o professor faz, né, preparar as aulas. E nesse processo, algumas dúvidas foram surgindo, a gente vai consultando outros livros e vai tirando dúvida com os colegas. Então, assim, eu comecei também a me formar. É uma formação contínua, né? Uhum. Eu hoje agora estou estudando um assunto específico da mecânica quântica, uma teorema de Bell, porque eu quero introduzir comentários sobre esse assunto no curso, né, no curso de quântica, que eu acho algo interessante, né? Então, assim, é um processo que não se esgota. O processo de professor é um processo que não se esgota. A gente vai sempre você estuda a licenciatura, mas continua estudando o resto da vida. Exatamente, você vai sempre querendo melhorar suas aulas, né? É um processo que você vai, isso aqui podia fazer diferente, isso aqui não ficou legal dessa abordagem, aí a gente vai tentar uma outra abordagem, a gente vai consultar um outro livro, como é que esse autor faz? Esse autor faz legal aqui. Ou, às vezes, com um certo tempo, com a experiência, você mesmo bola a sua maneira de explicar, você cria suas imagens mentais, suas analogias. Porque, né? assim, tem coisas que, por exemplo, o gado de Schrödinger, que foi o que a gente pautou no primeiro episódio, é algo simples de você entender. Uhum. Mas é muito... Às vezes é inconcebível você pegar um gato e botar dentro de uma caixa e botar um fluido lá dentro. Imaginar. Pode matar o gato, pode não matar. Uhum. Gente, por que
essa analogia. Então, assim, foram perguntas que me foram sendo levantadas de por que essa analogia, por que esse desenvolvimento? Eu tava lendo o livro de Alice no País de Quanto, que é um livro muito... É um livro que a temática, assim, parece um livro de criança, mas que falando coisas complicadas. Vamos colocar nessa denominação. E eu fui olhando assim, eu falei, nossa, faz mais sentido agora. Faz um pouco mais de sentido. Mas, como eu estou falando na questão de desenvolver as suas aulas e tudo mais, qual foi uma das principais dificuldades que o senhor vê na forma de ensinar e que os alunos têm de aprender? Porque a gente tem muita dificuldade de aprender, porque a gente está no processo de formação ainda, mas o senhor, como o docente da matéria, como o professor responsável pela matéria, como foram as dificuldades que você falou? Nossa, isso aqui me pegou muito. A mecânica quântica ela tem diversas dificuldades, né? Então, como você colocou, é uma disciplina de final de curso, porque ela tem muito pré-requisitos. Então, a matemática é um grande pré-requisito, a álgebra linear é um pré-requisito, conhecer bem matemática é um pré-requisito. Mas também é um pré-requisito da física. Você, para entender a mecânica quântica, parece algo paradoxal, você tem que compreender muito a mecânica clássica. Porque você precisa ver em que ela é diferente, onde ocorre a ruptura, né? Então, um primeiro ponto é justamente os pressupostos teóricos, tanto de matemática quanto de física, que você precisa conter para compreendê-la bem. O segundo ponto é a própria mecânica quântica. Não é à toa que Feynman, que é um Nobel em física e um dos pais da eletrodinâmica quântica, disse: ninguém entende a física quântica. Se o cara que ganhou o Nobel disse e falou isso, quem sou eu, né? Que somos nós, né? Então, assim, ninguém entende a mecânica quântica. Então, por quê? Porque ela quebra com... Ela tem... Toda a física moderna tem um pouco disso. Ela quebra com as nossas noções de um senso comum do nosso dia a dia, do nosso cotidiano completamente. Foi isso que me pegou quando eu estava começando a ler, nos primeiros momentos, que foi assim, eu comecei a ler e falou sobre a teoria da partícula-onda. Eu falei, ok, eu aprendi até aqui que partícula é uma coisa, onda é outra. Aí agora você me fala que eles são iguais? Aí você me complica. Aí eu falo assim, então você vai me explicar, artigo querido, como é que isso aqui consegue ser diferente e igual ao mesmo tempo. Aí ele vai destrinchando, falando que existem situações, que varia a situação, que vai de probabilidade daquilo ali ocorrer, determinado local, determinado... Existem as questões que vai falar isso, mas eu fiquei... Por que você não ensina desde o começo que pode ser igual? Por que você tem que me ensinar que primeiro é uma partícula, depois é uma onda, e depois você junta os dois? A gente tem que entender o seguinte, né? Como em física, vamos pegar a mecânica clássica, que também é uma zona de conforto, né? Quando você pega, vamos estudar lá um corpo descendo um plano inclinado, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente pega um bloquinho e despreza atrito, despreza a resistência do ar, e vamos estudar. Vocês fazem uma idealização que não tem nada a ver com o mundo real, porque a gente precisa compreender o que é essencial no fenômeno e o que é acidental, vamos dizer assim, o que é uma consequência de um sistema específico. E aí, aos poucos, a gente vai acrescentando, a gente acrescenta atrito, aí pode em algum momento, no superior, acrescentar a resistência do ar. Lançamento é a mesma coisa. No ensino médio, por exemplo, a gente trata o lançamento no vácuo. Poxa, isso nunca vai acontecer no mundo real. Idealmente, talvez algum caso ou outro de maneira aproximada. Mas no superior, em mecânica clássica, a gente já trabalha lançamentos com resistência do ar. Então o processo de conhecimento, todo o processo de conhecimento, ele tem que ser gradativo, tem que respeitar uma certa hierarquia, do mais simples com o mais complexo. Se você apresenta um elétron, uma partícula como onda e uma partícula, o estudante não sabe nem o que é partícula, nem tampouco o que é onda, e ainda mais entender. E também tem a questão da própria interpretação da mecânica quântica, né? O que significa exatamente dizer que um elétron, uma partícula quântica, é onda e partícula ao mesmo tempo? Né? Então, esse ponto, por exemplo, da interpretação da mecânica quântica, apesar de ter uma interpretação ortodoxa, chamada, né? Atribuída a Bohr, entre outros, ela é uma questão em aberto. Por quê? Porque ela transcende a física. Ela é uma questão mais epistemológica e filosófica. O fenômeno em si se manifesta daquela maneira. Agora, como nós interpretamos o fenômeno já é uma coisa que vai além da física. Uma coisa é você fazer um cálculo e dizer o elétron vai cair, vai bater no anteparo em tal posição, ou em tais posições possíveis, né, no caso da mecânica quântica. Isso é uma coisa, o cálculo vai dar certo exatamente. Se a teoria é boa, ela vai concordar com o experimento. Outra coisa é você interpretar o que é o elétron, que é uma partícula inacessível aos nossos sentidos. Então, uma das dificuldades também, voltando à questão da dificuldade da mecânica quântica, é justamente essa passagem do mundo macroscópico para o mundo microscópico. O mundo macroscópico é o mundo dos nossos sentidos. É essa mesa, esse celular, esses microfones, são coisas que nós vemos e nos acostumamos ao comportamento deles. Outra coisa é você lidar com entidades que nós não vemos, que nós intuímos a partir de experimentos de forma indireta. Dizer o que é o átomo,
né? Aquela questão, você não tem como comprovar que ele tá ali. Você tem uma noção que tá ali, mas você não tem como, assim, afirmar ele estar ali. Não, é aquele 99,9% de certeza. Mas, dentro do que o senhor falou, eu acho que é o que vai ser um dos motivos pelo qual vai fazer com que a gente, universitário, tenha uma dificuldade para aprender. Que é uma das grandes dificuldades, que é a questão de seguir essa linearidade, que é muito comum a gente de física ficar desmestralizado logo no começo. É muito normal. Então, dentre essas principais dificuldades que a gente, estudante, tem, e o senhor como professor, o senhor olha e fala assim, cara, você podia ter feito dessa forma, feito diferente. O senhor tem essa perspectiva por já ter passado por esse caminho. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, qual o senhor olha e fala assim, nossa, isso aqui você tá no caminho errado. Ou, por exemplo, a respeito de aprender de forma efetiva, qual seria a melhor forma para aprender esse assunto de forma efetiva? Inclusive, para mim também é, porque eu tô tentando aprender esse negócio, sim, né? Sim. Como disse, a mecânica quântica tem dois pontos aqui que diferem das outras áreas da física, né? Vamos sempre fazer analogia com a mecânica clássica, que para nós é mais intuitiva. Então, quando a gente vai falar da mecânica clássica, um lançamento, uma bolinha, um jogador de futebol dá um chute numa bola, num ângulo tal, velocidade tal. Você consegue imaginar isso? Sim. Você já viu isso acontecer num jogo de futebol? Você consegue fazer uma análise imaginária. Uma imagem mental daquilo ali. Então, aquilo ali é concreto. Então, você não se pergunta, o que é a bola? O que é o ar? O que é o vácuo? Você não se pergunta nada disso. Você se atém ao problema e faz os cálculos, os parâmetros do problema, e faz os cálculos e acabou. A mecânica quântica, ela tem um problema, tem uma dificuldade extra, porque além do cálculo, que é algo muito objetivo, apesar de complexo, tá? Mas é algo muito objetivo, além da parte de cálculo, você tem que parar, como você acabou de falar, né, do artigo, parar para pensar sobre o que é o elétron. Como assim? Eu aprendi a minha vida toda que um elétron é uma bolinha, né? Sei lá, alguma bolinha microscópica. E agora você está me dizendo que ele não é nem bolinha e nem tão pouco, e é uma onda também. Exato. Né? Então você tem essa dificuldade. Então, qual o caminho a percorrer? Bom, o primeiro caminho ordinário de todos os estudantes de física, né? Eu ainda sou estudante de física, porque eu continuo estudando, né? Não estudante mais de graduação, mas enquanto professor, enquanto interessado no assunto, eu continuo estudando física. É abrir as contas, não tem jeito. É você pegar exercícios e fazer as demonstrações, algumas demonstrações. Demonstrações são altamente complexas, mas o professor geralmente dá o suporte para que você repita aquelas demonstrações. Por quê? Porque na demonstração, quando você faz a demonstração, estão todos os pressupostos que você tem que assumir para chegar no resultado que você tem que chegar. E ao entender esses pressupostos e chegar no resultado, você entende como aquele conhecimento foi construído e você passa a ter aquele conhecimento para si. Esse é o primeiro ponto. Que é o caminho ordinário, repito, de todas as matérias de física. É fazer as demonstrações e muitos exercícios. E eu acho que isso também vai entrar a questão que vai ser a grande pergunta do porquê o aluno não aprende aquilo. Às vezes, por exemplo, você passa de introdução à matemática até a cálculo 4 para poder pegar essa matéria, e também tem álgebra linear, geometria analítica, se não me engano tem mais alguma matéria de matemática. Mas você tem um caminho muito longo para poder chegar até ela, você ter aporte, se necessário, para você conseguir pegar uma conta dessa complexidade, de abrir ela e falar assim, ok, você é isso, vamos lá, pegar um lápis, caneta e um cérebro e ir. Mas eu acho que tudo que o senhor falou é que às vezes a gente tem alguma coisa ficou mal fundamentada. Isso. Como você falou na sua graduação, algo ficou mal fundamentado. Isso. Chega na hora, encontra essa dificuldade. Isso. Você não aprendeu algo que deveria ter sido aprendido, que seria uma base muito importante. Chega lá na hora, cadê essa base? Exatamente. Não temos essa base. Exatamente. Então, eu acho que talvez possa ser isso também, que ajude o aluno, ajude a gente a não entender tão bem o que tá se passando ali. Você olha pro quadro e pensa, só tem número. Às vezes nem número. Não tem número. É um número ali. É um número ali. É um no meio de 500 letras gregas. Exatamente. Assim, então, olha o número ali, achei. Um colega meu tá fazendo a matéria e ele me mostrou uma conta, eu falei assim, cadê o número? Mas assim... Cadê os números? É fora de contexto. Cadê os números, né? Certa feita, um aluno entrou lá em mecânica quântica e também entrou na minha aula em mecânica clássica. Eu falei, pode assistir, professor? Não nego, pode ficar à vontade, você gosta, não vai entender nada. Então, assim, aí ele se assusta, muitas vezes. Mas calma, você não pegou todo o percurso do início. Então, você chega... Você tá dando um salto muito grande Exatamente, pra alto, você chega no terceiro semestre, você entra na aula de mecânica quântica, cheio de números, cheio de letras, né, gregas lá, e você olha pro quadro, vê aquele monte de coisa, você pode até admirar, poxa, que lindo, mas você não vai entender nada de fato. Né? Você pode entender talvez a teoria do que o professor tá tentando explicar, mas na hora de você abrir a conta não vai entender. Eu mesma fui tentar olhar algumas coisas pra poder ver se eu falei, caramba. Agora sim, complementando aquela outra questão que você falou, o outro lado da mecânica quântica, que não tem, correspondendo na mecânica clássica,
que não tem, na verdade, mas não dessa forma interpretativa tão forte, é justamente ler sobre o assunto. Mas ler livros que tratam autores, por exemplo, nós temos aqui no Brasil um excelente autor, filósofo Oswaldo Pessoa Júnior, que escreve excelentes artigos, livros sobre mecânica quântica. O professor Olival, também da UFBA, também tem muitos artigos sobre o assunto. Então ler assim, que são às vezes artigos e textos que são, como posso dizer, eles são acadêmicos, mas são textos intermediários, entende? Que acessível a um aluno de graduação. Claro, alguma coisa ou outra ali pode ficar, porque, como você falou, depende dos pressupostos que o aluno tem. E tem coisas que não dá para explicar sem colocar uma equação. Sim. Aí aquela coisa, você fica, de onde vem isso? O que essa equação quer dizer? Mas existem muitas obras boas de ensino de física. A gente pensa às vezes que as coisas caíram assim magicamente, mas às vezes um físico demorou anos para chegar naquele resultado. Tentando. A radiação do corpo negro mesmo era um problema, por exemplo, que demorou muito tempo para ser resolvido. Foi o que a gente estava falando, inclusive, no episódio anterior a esse, que é a questão assim, muita gente vive pela ciência, a gente tem muitos exemplos de cientistas que viveram pela ciência, e neste episódio especificamente a gente pautou sobre Marie Curie, que é Mulheres na Física Quântica. Ela viveu pela ciência e morreu pela ciência. Exatamente, a causa da morte dela foi por exposição à radioatividade. Sim. Então viveu e morreu pela ciência. Então não vai ser uma Harris Mortal, que em um semestre vou aprender tudo daquele assunto, uma pessoa que levou uma vida para desenvolver. Exatamente. A gente tem que entender que no processo da graduação, do aprendizado, haverá lacunas. Por questões diversas. Porque em um semestre, como você falou, não é possível esgotar o assunto, primeiramente. Vocês pegam numa única disciplina, 5 disciplinas. Então você tem que dar conta de 5 disciplinas ao mesmo tempo. E aí esse processo todo ele vai então se acumulando. Aí as lacunas vão se acumulando. Agora, no instante que você precisa resgatar aquele conhecimento, é necessário que você saiba onde resgatar. E aí entra uma boa formação. Porque os pressupostos para adquirir aquele conhecimento sozinho, você já terá. Então, como você falou das lacunas, né? É importante que muitas coisas acontecem, por exemplo, nos cursos das disciplinas mais avançadas, muitas dificuldades acontecem justamente por essas lacunas. Agora, o aluno também precisa ter uma certa humildade e perceber, poxa, eu não aprendi cálculo direito. Poxa, eu não aprendi lá álgebra linear, eu passei, mas eu apreciei porque acontece, né? Os alunos, às vezes, nós temos uma burocracia necessária, que é as provas, as avaliações de maneira geral, que é uma burocracia necessária, infelizmente. Enfim, o ideal seria que o aluno se autoavaliasse, dissesse assim, eu estou apto agora a avançar. Mas você sabe que isso não funciona. Não funciona. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô apto a passar com 10. Mas aí vai chegar um e falar assim, gente, eu não aprendi nada, eu tô apto a passar com 0, não quero passar. Então a gente precisa me reprova. Então a gente precisa de instrumentos avaliativos, né? Ou seja, o professor precisa então avaliar o aluno, ver se ele está apto ou não. Não vou discutir aqui se esses instrumentos são necessários, são bons, são maus. Mas assim, a parte pedagógica existe uma necessidade de avaliação, seja ela qual for. Sim. A metodologia que seja. E aí o aluno vai passando. Então, às vezes, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, estudar para uma prova fazer uma prova é muito mais difícil do que fazer um trabalho, uma apresentação, um seminário. Sabe que quando você faz uma avaliação, uma lista ou uma prova, você detecta as lacunas. Sim. Entende? Então, assim, quando você vai no seminário, você vai entrar nessa zona de conforto. Você não entender alguma coisa, claro que você não vai falar sobre aquilo. Porque você não vai se colocar ali na posição de se expor, né? Exatamente. Você vai chegar, opa, isso aqui eu vou deixar embaixo do tapete, vou fingir que nem vi. Né? Aí se o professor perguntar, aí você dá uma desculpa qualquer, eu disse que não estudou, mas enfim, já foi, entendeu? Então é diferente. É diferente. É como se você mas a lista ela aponta a sua ou um mestrado. Você está falando sobre o assunto e você tem uma banca ali que é especialista naquele assunto. Você não pode se dar o luxo de não saber o que está acontecendo. Entendeu? Porque alguém pode pegar, sim, mas isso aqui que você está dizendo, não foi bem isso que fulano disse. Então, assim, é diferente. A sua fonte que você achou que ninguém ia conhecer, aí vai o professor e conhece. Você fala, poxa, cara. Exatamente. Então, assim, eu acho que são complementares. Eu vejo a importância, como você falou, do seminário e de outras formas de avaliação, mas eu vejo também a importância de uma avaliação objetiva como uma prova. É porque na objetiva também é onde as lacunas que eu não aprendi são muito expostas. Exatamente. Eu fiz a prova de física clássica e depois que eu peguei a prova, eu falei, ok, eu achei que eu tinha aprendido. Eu falei, nossa, consigo desenvolver em sala, faço lista, consigo desenvolver. Na mesma noite que eu faço, no meu tempo, eu consigo fazer a conta toda. Leva um tempinho, mas eu faço meu negócio. Chegou na prova, eu falei, ok, eu não aprendi. Eu não aprendi. Não consigo fazer. Porque, por exemplo, fazendo lista ou algo assim, eu tenho um conforto de estar em casa. Eu tenho um conforto de, eu não entendi tal coisa, eu vou atrás de um colega, eu vou atrás de um professor. Para pensar sobre aquilo. Exatamente. Né? Eu paro assim uns 5 minutos e fico assim, ok, isso aqui no ambiente, como é que ele vai se comportar? Mas na hora da prova... A pressão do horário, a pressão do ambiente. Né? Eu sei, exatamente. Tudo isso vai impactar. E aí, quando eu vejo, a minha lacuna é essa aqui, eu tenho que preencher ela de alguma forma.
Eu tenho que aprender esse negócio de alguma forma, senão eu não vou passar. Então, acho que fica essa questão do aluno, ele só, às vezes, estudar pra uma matéria pra passar. Porque a gente chega no... É uma verdade, a gente chega no IFBA já cansado. Aí vai pegar uma matéria que é muito densa, e você tem pouco tempo pra aprender aquela matéria, você fica aqui, eu só quero passar nessa matéria. Mas veja bem, Aline, eu sei, isso aconteceu comigo na graduação, e eu não julgo nenhum aluno que desse sentido. Esteja assim. Entendeu? Mas assim, o que nós temos que ver, por exemplo, voltando à questão da mecânica quântica, é que cedo ou tarde, aquilo pode ser cobrado. Sim. Então, assim, uma certa dificuldade que você tem na disciplina, muitas vezes é uma dificuldade, por exemplo, agora eu estou dando a formalismo de mecânica quântica. Então, se o aluno não fez bem a álgebra linear... Ele não vai entender. Entendeu? Ele vai ficar, o que é um produto escalar? O que é um espaço vetorial? Então, assim, repito, é possível passar na matéria sem dominá-la. Porque mas você vai passar... você seguiu a burocracia, seguiu, vamos dizer, a regra do jogo. Pronto. Você segue a regra do jogo direitinho e com o tempo você aprende as regrinhas do jogo, você aprende o jeito de cada professor ser, de avaliar, você vai se ajeitando e você vai... Você aprende o padrão de avaliação do professor e você passa pelo padrão dele. E você vai soltando e se forma. Mas que formação é essa? Então, assim... Uma formação que vai chegar no mestrado, você vai ver o quê? Não aprendi um monte de coisa, chega lá... E vocês vão ensinar, vão chegar à sala de aula, no ensino médio, ou no superior mais futuramente, e vão ter que ensinar coisas que vocês não aprenderam, e aí o problema surge. Ou você ensina errado... Ou você aprende. Ou você enrola. ou você aprende. Ou você aprende, entende? Então eu já vi, assim, infelizmente, ex-alunos falando coisas absurdas, assim, né? De conceituais, de coisas básicas. Ou alunos que já estão próximos a se formar sem a base de física clássica, por exemplo. Então, com a mecânica quântica, isso aumenta exponencialmente, porque, como a gente já está falando, a complexidade é muito alta. E como eu disse, prescinde de muitos pré-requisitos. É possível compreender fenômenos da mecânica quântica sem matemática? Sim. Como tudo na física, a gente pode fazer uma descrição qualitativa. Há uma compreensão completa do fenômeno? Não. Mas há uma compreensão. Como você disse, você falou Alice no País do Quantum, né? De quanto? Por exemplo, há uma tentativa de trazer conceitos da mecânica quântica de modo qualitativo para um público leigo geral. Sim. Entendeu? Então, assim, você vai ter uma noção, você vai dominar, tem o ABC da relatividade também, que é também essa tentativa de falar sobre relatividade do tempo, simultaneidade, etc., que é justamente, que é meritório. Ou seja, trazer coisas complexas para um público assim, menos especializado. Uhum. Mas assim, entenda, você está pegando a casquinha do assunto. Não é o que a gente espera de um professor. Tá pegando a pontinha do iceberg e achando que tem conhecimento geral. Mas na hora, você pegou a pontinha. Tem todo um iceberg imenso depois do mar. Então o professor não tem jeito. Tem que estudar. Enquanto aluno de graduação, licenciados, principalmente vocês, os bacharéis, talvez mais ainda, né? Porque o bacharel ele vai se preparar para a pesquisa propriamente dita. Uhum. Né? Então requer justamente que um domínio mínimo daquelas ferramentas matemáticas e conceituais da física e da própria matemática. Então, assim, essa é a complexidade. Mas eu acho que a mecânica quântica, em relação à física moderna de maneira geral, né, introduzindo a relatividade, em relação à mecânica clássica e outras áreas da física, tem uma grande vantagem. Qual é? É o interesse, é a curiosidade. Ela desperta a curiosidade. Todos temos curiosidade, como a astronomia, né? Fala de astronomia, vai ter terminar de astronomia, os alunos ficam, onde, cadê, quando, posso ir? Posso assistir? Então, assim, mecânica quântica também... Gera curiosidade. Gera curiosidade. Então, você tem um ponto favorável, isso mesmo no ensino médio, né? Mesmo no ensino médio, que é aquele que é uma das maiores dificuldades do professor de física, que é de despertar o interesse do aluno pela sua matéria. Pela temática da matéria. Então, quando você começa a dar aula de física, você começa de vetores. Grandezas físicas. Aí vai falar de cinemática, aí eu não fica assim. São assuntos assim, importantes, mas assuntos monótonos. Assuntos que não são tão interessantes quando você pegar assim. Entendeu? Galera, bora falar sobre um negócio que você não vê, mas tá aí. Mecânica quântica, dualidade, onda-partícula, emaranhamento. Como é que uma coisa aqui, eu mexo nisso aqui, e a outra coisa mexe, muda a propriedade em outro lugar totalmente distante, não importa quão distante esteja. Então, assim, são coisas que despertam. E é também assim, a própria mídia. A própria mídia e os charlatões mesmo também começa, sabe? Aí começa aquele mundo também. Isso tudo também, de certa forma, ajuda no sentido de despertar o interesse dos estudantes. Só que aí você traz aqui, calma, que porque esse pessoal está falando não tem nada a ver com mecânica quântica. Não tem nada a ver. É a questão de você ver o termo quântico, não tem um conhecimento tão disseminado, conhecimento, mas é bonitinho. É bonito, desperta atenção, interesse, né? Ou o marketing, até mesmo tem aquela questão do business world, de você
pega aquilo ali e você comercializa aquilo ali. Necessariamente não tem nada a ver com a ciência, tem a ver com o comercial e o capital que ele pode gerar. Eu lembro que há alguns anos havia a garrafa magnética. Uma garrafa de água que diziam ele que era magnética e que traria certos benefícios à saúde você bebendo água nessa garrafa magnética. Tinha o colchão magnético, o travesseiro magnético. Assim, é porque o termo tava em alta, né? Exatamente. Vamos agora colocar, o termo tá em alta. É o que tá em alta. Quântico, é o que tá vende. É aquele negócio, a tendência da moda que tá agora nas tendências de moda, a gente tem a tendência da física. Agora o que tá na física, o que tá em tendência é a quântica. É a quântica. É a querida da quântica. Mas é isso, o que o senhor falou nesse processo também, que assim, a gente tá estudando pra ser professor. Uhum. E, querendo ou não querendo, essas lacunas, elas ficam muito abertas. A gente só vê elas quando a gente precisa daquele assunto específico pra fazer uma específica coisa. Exato. Dentro dessa nova geração de professores que estão sendo formadas, qual é a principal falha que o senhor vê nessa nova geração? Você olha assim e pensa, ok, não se fazem professores como na minha época. Pronto. Poxa, é muito difícil pontuar isso assim. Porque a gente fazer uma avaliação de geração por geração... parece assim, tô comparando no meu tempo, né, cara? No meu tempo as coisas eram diferentes, né? Os jovens de hoje, né? Fica parecendo isso. Não vejo bem assim que há uma grande diferença. Talvez assim, eu acho que talvez o acesso excessivo à informação, paradoxalmente, tem prejudicado muito a formação dos estudantes. Porque a internet nos trouxe uma falsa ilusão de conhecimento fácil. Então, isso, e assim, os celulares... É um conhecimento fácil, mas é um conhecimento muito raso. Você não tem nada muito aprofundado. Eu vejo um podcast sobre mecânica quântica e acho que sei mecânica quântica. Pronto, eu sei tudo sobre mecânica. Eu posso debater agora com... Entende? Então, passa essa impressão. De que você conhece aquele assunto de fato. Exatamente. Se você ouviu 2, 3 coisas que você pegou e olha lá se você pegou da maneira correta. Sim. Eu acho que esse é um desafio essa geração. E a própria questão do uso das telas, de maneira geral, a internet e os celulares, isso tem causado uma dispersão, questões mesmo da própria fisiologia, dose de dopamina, e você vê hiperestímulo daquilo. Exatamente, o hiperestímulo. Então você vê Reels ou TikTok, vai passando. Então você não se acostuma ao tédio. E estudar exige tédio. Estudar exige esforço mental, desgaste. Você cair esgotado mentalmente, não é o corpo, somente se esgota. Nós não temos mais essa capacidade, nós estamos perdendo. Eu me incluo nisso, porque apesar de eu ter vindo de uma geração que não tinha celular na mão, não tinha a internet, eu já peguei a internet na minha graduação, mas era algo assim, você tinha que ir numa lan house, perto de casa, pagar lá não sei quanto tempo para ter acesso à internet. Uhum. Então assim, e a minha geração já sofre esses impactos da internet. Eu já sofro impacto. Eu tenho que me vigiar, que daqui a pouco eu tô lá também no celular passando horas e horas. Reels, perdendo tempo. Uhum. Imagine agora uma geração que nasce com o celular na mão, praticamente. Que é uma geração que já tá imersa na tecnologia. 2, 3 anos da idade já tá vendo vídeos de galinha pintadinha no YouTube. Entendeu? Assim... Que consegue sozinho botar um negócio, nem sabe ler nem escrever, mas consegue fazer sozinho. Então, inevitavelmente, haverá uma consequência tardiamente não, logo no início, né? Isso aí já tem pesquisas de pediatras falando sobre essa questão. Mas quando chegar na graduação também, ou no próprio ensino médio... a própria matéria vai ficar desinteressante. Então, coisas que nós, professores, fazíamos antes, que despertavam o interesse do aluno, você prepara aquele experimento, os alunos vão adorar. Aí você monta, aí vai explodir um negócio lá, vai ser um monte de coisa. Aí quando você chega na sala de aula, os alunos estão assim. Você cria uma expectativa e em outros tempos... Seria algo incrível. Em 5 anos anteriores seria algo incrível. Os alunos ficam, E agora os alunos estão... Por quê? Porque é tediante. Porque o Reels lá do não sei o que, dançando não sei o que mais lá, é mais interessante. Ou seja lá o que for, né? Os memes lá. Agora com IA, então, um monte de meme de IA gerando aí. Eu não digo nem só isso. Eu acho que também tem a questão de que a gente é acostumado com um ritmo muito acelerado. Isso. E dedicar tempo a estudar, a escrever, demanda tempo, demanda atenção. Então, por exemplo, para escrever o roteiro, eu preciso parar, eu preciso ler, eu preciso entender o que eu estou falando para poder escrever sobre o que eu estou falando. E aí entra aquela questão, eu quero escrever logo, adiantar logo ao meu lado, mas eu preciso parar e falar o quê? Ariane, você precisa ter 2 horas de atenção, no mínimo, para poder escrever um bom roteiro, ler um artigo, entender o que aquele artigo está falando, ou formular perguntas que vão ser válidas para aquilo ali. Então, entra aquela questão assim, não existe mais uma paciência para sentar e estudar. Exatamente. E isso eu me incluo, porque eu não tenho muita paciência para sentar e resolver 500 questões de vez. Se eu fizer, eu não vou fazer uma agora, eu quero fazer logo a lista toda, porque se eu parar aqui, eu não vou querer voltar. Quer ver um exemplo? Teste a sua capacidade de leitura. Falo você de maneira geral, né? O público. Teste a sua capacidade de leitura.
Então veja quanto tempo você consegue ler um romance, sabe? Quanto tempo você consegue ficar concentrado num romance? Um romance que te interessa, algo interessante. Ou algum livro, a própria leitura de física, quem gosta de física, lê sobre física quântica. Aí pega um livro lá, Alice no País do Quanto, e quanto tempo você consegue ficar concentrado? Sabe? Naquilo ali, sem se distrair, sem olhar o tela. A gente vai ao cinema, exemplo, cinema já é uma telona com muitos estímulos e o pessoal fica no celular. Já é um estímulo sensorial imenso. Entendeu? Então, assim... E eu digo mais, leitura no celular. Eu tenho uma mania de ler muito pelo celular. Eu leio muito pelo celular. E aí eu vejo um momento que eu desligo tudo, deixo o celular no modo avião e fico lendo. Exato. E quando eu vejo, se passaram 3 horas e eu não tô lendo... Exatamente. Pelo costume de ficar no celular. E quando eu vejo, o livro acabou, eu falo, vixe... Justamente. Aí é outro uso da tecnologia, né? Sim. E como eu disse, a tecnologia tem o seu lado positivo. Ontem mesmo eu estava pesquisando sobre um assunto de mecânica quântica, coincidentemente, né? Pesquisei em 3 livros, não achei. O que eu fiz? Fui ao ChatGPT, perguntei. Entendeu? Eu peguei como é que se escreve a função de onda no formalismo de Dirac. Aí, podia dar um exemplo de como calcula o valor esperado, não sei o quê. Coisas que eu não havia achado nos 3 livros, entendeu? Então, assim, há um uso benéfico da ferramenta. A gente vai dizer assim, vamos queimar queimar todas as IAs, queimar todos os computadores, voltar à Idade das Pedras, da Idade Média, da época das cavernas. Não é isso. Mas é saber usar como ferramenta. Nós precisamos tomar consciência que a nossa geração, a geração de vocês principalmente, mas a nossa geração de maneira geral, que eu estou incluída nessa geração, não nesse contexto histórico, na verdade. Mas como parte da população social. Isso, exato. Que existe as ferramentas da informática de maneira geral, tecnológicas, mas que essas ferramentas, se não forem bem utilizadas, elas são altamente prejudiciais. Não há meio termo. Não há meio termo. Ou vai prejudicar ou vai ajudar. Então, assim... Então, aí faltando aquela pergunta que originou toda essa digressão, eu acho que talvez o principal desafio, enquanto estudantes de hoje, é justamente se impor esse tédio, entende? Do estudo. Se impor e adquirir, não só isso, mas adquirir um prazer nesse estudo. Porque esse é um outro problema, Ariane, que eu vejo. Não sei se é uma cultura somente brasileira, mas eu não sei mapear isso, mas eu vou falar da nossa realidade. O brasileiro, em geral, ele não tem o hábito de estudar. Você recebe o diploma, pronto, sou físico, acabou, não preciso mais estudar, tô livre. Tô licenciado, já posso ensinar em escolas. Um amigo meu, disse que certa feita ele estava numa sala de professores, numa escola, e aí ele falou assim, poxa, tô doido, eu comentou alguma coisa assim, tô doido pra me aposentar, pra poder ler as coisas que eu não consigo ler, enquanto, né, aí os colegas, oxe, quando me aposentar eu vou queimar todos os meus livros, não quero mais saber de livro. Ou seja, se você tem um professor que fala que não quero saber de livro, o que é que você espera que seus alunos sejam? O aluno vai tocar no livro. Estudiosos, entendeu? Você não tem o que criticar. Mas eu acho também isso aí influencia muito a questão familiar. Sim. Eu vejo muito pelo meu aspecto familiar, onde eu sempre fui incentivada e cobrada dos estudos. Então sempre foi uma pauta muito grande de estude, porque o estudo vai te dar segurança para poder falar, lugares que você pode alcançar por meio do estudo, por meio dos estudos e tudo mais. Mas nem toda família vai ter essa importância de você precisa estudar, você precisa desenvolver, você precisa se graduar, você precisa não visar somente a graduação, mas pense, mestrado, doutorado, pós. Então, eu acho que nesse quesito que o senhor citou, também tem a questão familiar que entra muito. Claro. Porque tem pais que não vão incentivar os filhos a isso. Vão estar nesse mesmo contexto de estude o suficiente para você ter um bom emprego. Entendo. Mas a questão não é só um bom emprego. O emprego bom vai vir como consequência do seu estudo. Mas você ter uma formação que vai além disso te eleva não somente em questão financeira ou social, mas uma questão intelectual e pessoal também. E não ficar só restrito à física, na cultura geral. Sim. Mas falando sobre essa questão da educação, por exemplo, meus filhos, por exemplo, minha filha mais velha tem 14, fazer 15 anos agora, só recebeu salário no passado. 14 anos. Por que ela recebeu? Porque ela começou a fazer um curso fora de casa, e aí ela ia de Uber, um Uber também selecionado, mas era de Uber, voltava e a gente precisava desse contato com ela. Pra saber se estava bem, como é que estava indo. Exatamente, chegou bem, como é que tá, e aí... Ou seja, ela recebeu por um celular com um fim. A única rede social que ela tem é o WhatsApp, e para comunicação, então assim, e os menores não têm acesso a telas, zero tela, não é zero tela, porque no final de semana a gente passa sempre assim, um desenho, algo assim, mas são telas limitadas. É sempre controlado. Agora sim, mas o que você falou, isso é uma questão familiar, mas e agora que o nosso público está nos vindo, espero, sejam adultos, né? Adolescentes, adultos. Eles foram educados de uma maneira. Sim. Então, o que fazer, entendeu? A parte de cognitiva já foi desenvolvida. Então, é tomar consciência disso, de que
existe um processo de desintoxicação necessário. Então a grande questão geracional é essa, é uma geração que se acostumou a ler literatura de maneira geral, a estudar, ficar horas na biblioteca estudando, e essa geração que muitas vezes não consegue ficar 30 minutos concentrado num assunto só, que já fica entediado. Facilitadores, até um certo momento, eles vão facilitar a sua vida, eles vão te ajudar a fazer uma questão, vão te ajudar a fazer um gráfico, vão te ajudar a fazer, enfim, seja o que for a finalidade, mas vai te ajudar a fazer. Mas chegando em mecânica quântica, não vai ter. E esse formalismo matemático que você precisa saber, exatamente, você não vai saber. E é uma questão que eu ia perguntar ao senhor também, que é a questão de se o senhor vê que esse formalismo matemático ele é compreendido da forma correta ou se ele é passado somente, tipo assim, vou aprender o algoritmo para poder resolver essa questão, para poder chegar na hora da prova, fazer direito, acertar a questão e passar. Então, assim, nessa sua perspectiva de professor da matéria de mecânica quântica, esse formalismo, ele tá sendo feito de forma assim, tá sendo aprendido de forma efetiva ou ele tá sendo de forma passiva? Olha, mecânica quântica particularmente, devido à complexidade dos problemas, eu passo provas para casa. Então passo uma prova um pouco extensa, né? Um pouco extensa, que exige deles um cuidado maior que em 2 horas e 100 minutos ali não conseguiriam fazer. Precisa de no mínimo 1 dia e meio. Aí depende de cada um. Mas assim, eu passo provas para casa justamente por isso. Porque não dá para você fazer uma boa avaliação do estudante em 100 minutos de quântica. Você vai botar uma questão, só acabou. Acabou, entendeu? Então assim, o professor tem que ter essa noção. Os alunos e alunos já de final de curso, último semestre, são alunos já maduros, você já conhece os alunos, já sabe qual é a personalidade de cada um. E eu coloco taxativamente, olha, se eu sonhar que houve uma cópia de um de outro, a gente vai cair nem que 4 horas aqui fazendo avaliação presencial. Tem que passar tarde aqui no IF, mas você vai fazer. Mas assim, aí falando sobre as IAs, etc., que você estava falando, como eu disse, eu utilizei uma IA para resolver uma questão que tirar uma dúvida minha. Então eu não sou contra o uso de IA, por exemplo, você pode utilizar, mas a gente tem que ter o discernimento de até onde isso me ajuda, até onde isso me atrapalha. Você recebe uma lista de exercício, por exemplo, de mecânica clássica. Aí tem uma certa questão lá que você não sabe resolver. Aí você procura o professor, não acha, ou naquele momento não tem como procurar, mas você tem aquele horário para estudo, você joga lá e vê como é. Agora o importante é você entender o que está sendo feito. Até porque os livros hoje, você acha solucionário na internet, da maioria dos livros. Você pega o livro lá de Halliday, você procurar o Moisés, o clássico Moisés, você acha o solucionário do Moisés inteiro na internet, está tudo resolvido. Ou seja, a IA já deu a resposta, que é o próprio Moisés já está lá. Todo resolvido, as questões comentadas às vezes. Então, agora, o que você faz com isso? Esta é a questão, entendeu? É como você vai pegar essa informação e você vai aproveitar ela daqui pra frente. É o que eu sempre falo para meus alunos, especialmente no ensino médio. Como é que a gente estuda a física? Primeiramente, lendo, tentando deduzir as equações, no mundo ideal, que eu sei que vocês não fazem isso em geral. Não tem tempo. E não os condeno, mas estou falando de maneira ideal. De maneira ideal, você tem que reler o assunto do livro, deduzir as equações, porque na dedução, você, além de fixar o conteúdo, você vai ver as lacunas. Porque ele professor desse salto aqui mesmo, qual a justificativa de escrever assim? E aí você vai acrescentando a você. O livro a gente sabe que não contempla uma demonstração detalhada. O professor abre muito mais as contas do que não está no livro. E aí após isso a gente parte para os exercícios. Então os exercícios, o que é que você faz? Você faz o primeiro, tô destruindo o assunto. Aí vai o segundo, dá uma empacadinha, no terceiro travou. No terceiro você é destruído. Aí você é destruído. Aí o que você faz? Aí geralmente o aluno tem que procurar um professor. Eu tenho esse costume, né? Assim, minha experiência você vai adquirindo. Você olha para a cara do aluno, você vê que o aluno entendeu ou não. Aí você vê que ele olhar perdido assim, o que esse cara tá falando aí? Aí você, o que foi, fulano? Não, mas às vezes assim, os alunos mais avançados, eles têm mais liberdade, já conhecem o professor, então assim, eles falam mesmo. Tem menos vergonha de falar. Tem menos vergonha, exatamente. Então, assim, eu tenho essa questão também da mecânica quântica, que os alunos já estão, quando chegam lá, estão mais maduros. Achei que esse professor não entendia, então, isso aí, como é que faz? Tanto maduros estão que me permite fazer uma prova para casa confiando neles, entendeu? Assim, eu falo sobre ameaças, mas eu confio. Confio desconfiando. Claro. Mas assim, mas eu confio. Então, e até então, aconteceu um caso uma vez lá, que eu vi, chamei os dois e comentei, né? Aí, mas assim, é algo geralmente não extraordinário. Extraordinário. Quando eu passo a confiança neles, poxa, eu não vou
quebrar essa confiança, a pessoa tá confiando em mim. Então há essa troca. Existe, eu acho muito isso. Quando o professor, ele coloca confiança em você, você sente isso, você se sente na obrigação de fazer por valer por aquela confiança que ele tá depositando em você. Eu tiro nota baixa, mas sou eu que estou tirando, entendeu? Então Exatamente. assim, mas dificilmente tiram nota baixa em quântica. Porque quântica, a parte de, eu sempre falo pra eles, na parte de mecânica quântica, a parte difícil sou eu que vou fazer, não se preocupe. Que são as demonstrações, a solução da equação de Schrödinger, pelo átomo de hidrogênio, por exemplo, a gente gasta, sei lá, 4, 5 aulas para chegar na solução final. Então, eu que vou fazer a parte dura. A parte de vocês é saber pegar os resultados daquilo ali e aplicá-los a determinados problemas específicos. Calcular determinadas probabilidades, calcular determinados valores esperados. Então, ou seja, o resultado já está dado. Mas repito, mas é importante para os alunos percorrerem toda aquela demonstração, apesar de não ser cobrado por mim, pelo menos há professores que cobram demonstração. Aí vai muito da perspectiva. Vai da didática de cada um. Em quântica eu não cobraria, porque realmente é muito complexo, existe uma maturidade muito grande. E eu sei que certos argumentos que eu utilizo, que todo mundo faz assim, eles não sabem entender muito bem. Nada. Eu tô falando assim, vamos seguindo. Dá pra seguir, galera? As estão, sei lá. Então elas não estão só assim, nascendo, dá pra seguir? Entendeu? Porque a gente sabe que nas demonstrações de física a gente usa muitos argumentos. No infinito, então, sou desprezando tal termo porque esse termo é menor comparado àquele assim, então a gente joga aqui, e aí a coisa faz. É só um parêntese aqui, certa feita eu estava fazendo um curso de relatividade geral na UFBA, e aí o curso foi dividido, uma parte de relatividade geral precisa de geometria riemanniana, que é a parte matemática, é pré-requisito, então foi uma unidade só de geometria riemanniana, e depois entrou o conteúdo de relatividade geral. Essa parte de geometria riemanniana foi dada por um professor o professor emérito da Universidade lá do Rio de Janeiro. Matemático. Teorema, definição 1, definição 2, corolário. Teorema, demonstração, definição 3, definição 4. Aí da definição 1, da definição 2, da definição 5, vem o teorema tal. Aí todo formal. E a gente assim, que a gente não está acostumado, físico não está acostumado, essa rigor matemático todo. Sim. Aí na hora que chegou na parte de relatividade, o professor, aqui a gente considera tal coisa, usando tal argumento, no infinito isso aqui vai para zero, corta aqui, pronto, tá aqui a equação. Aí o professor, como vocês físicos fazem isso? Crise. Exato. É isso, professor, foi muito bom conversar com você sobre isso, foi muito bom ter essa perspectiva de não só da gente como docente, como discente, mas de um docente na matéria e ver também que as mesmas coisas que a gente tem, às vezes vocês também têm, mas que existe um caminho pra poder solucionar tudo isso. Foi um prazer enorme ter o senhor aqui. Obrigado. Pra poder... À disposição. Vou chamar novamente, fique despreocupado, o senhor vai ser requisitado novamente. Foi muito bom ter o senhor aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.